Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo, iremos fazer um exercício utilizando o teorema da superposição que aprendemos no vídeo em que aparece no card acima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos. Vamos ao vídeo. Encontre V0 pelo teorema da superposição. Como podemos observar, este circuito tem três fontes, portanto, devemos resolver em três etapas, isto é, devemos ver qual a tensão V0 para cada uma das três fontes do circuito, uma de cada vez, com as outras duas canceladas. Vamos começar pela fonte de tensão de 12 volts. Devemos anular as duas outras como mostra a imagem. Agora, o método para encontrar V0 é livre. Vamos nomear os pontos do circuito. Primeiro, vou fazer o divisor de tensão para determinar a tensão entre os pontos B e D do circuito. Para isso, precisamos calcular a resistência equivalente entre esses dois pontos. Vamos começar pelos dois resistores que estão entre os pontos C e D. Portanto, resistência equivalente 1 é igual a 4 vezes 12 sobre 4 mais 12, que é igual a 3 ohms. Lembrando que ensinamos a calcular resistência equivalente no vídeo que aparece no card acima. Notamos então que este resistor encontrado está em série com o resistor de 5 ohms, que está entre os pontos B e C. Portanto, resistência equivalente 2 é igual a 3 mais 5, que é igual a 8 ohms. Redesenhando, temos o seguinte circuito. Devemos fazer o paralelo entre as resistências que estão entre os pontos B e D. Portanto, resistência equivalente 3 é igual a 3 vezes 8 sobre 3 mais 8, que é igual a 2,18 ohms. Agora, obtemos esse circuito, que é facilmente calculável por divisor de tensão. Portanto, VDB, que é a tensão entre os pontos B e D do circuito, é igual ao resistor que eu quero saber a tensão, vezes a tensão da fonte, isto é, 2,18 vezes 12, sobre a soma de todos os outros resistores, isto é, 6 mais 2,18 ohms, que isso é igual a 3,20. Lembrando que ensinamos divisor de tensão no vídeo que aparece no card acima. Olhando o desenho original, temos a seguinte tensão entre os pontos B e D. Então, devemos novamente, por divisor de tensão, encontrar a tensão V0. Para isso, precisamos do circuito desenhado abaixo, onde já calculamos a resistência equivalente. Portanto, por divisor de tensão, temos V012 é igual a 5, que é o resistor que eu quero saber a tensão, vezes a tensão, que é 3,2 volts, sobre a soma de todos os outros resistores que entram na conta, que no caso é o resistor de 3 e 5 ohms. Isso é igual a 2 volts. Agora, vamos ver a contribuição da fonte de corrente para V0. Vamos fazer por divisor de corrente. Para isso, precisamos calcular as seguintes resistências equivalentes. Primeiro, essa em verde. Temos então, resistência equivalente 1 é igual a 6 vezes 3 sobre 6 mais 3, que é igual a 2 ohms. Agora, temos essa em vermelho. Temos então, resistência equivalente 2 é igual a 4 vezes 12 sobre 4 mais 12, que é igual a 3 ohms. Agora, temos este circuito resultante que já é possível saber a corrente que passa pelo resistor de 5 ohms para assim calcular o V0. Portanto, por divisor de corrente, encontramos a corrente I, isto é, 2 mais 3, que são os resistores por onde a minha corrente I não passa, vezes 2, que é a corrente inicial, sobre a soma de todos os outros resistores que entram na conta, que no caso é o 2, mais 3, mais 5. Isso tudo é igual a 1 ampere. Lembrando que ensinamos divisor de corrente no vídeo que aparece no card acima. Agora, podemos calcular V02A. Portanto, V02A é igual a R vezes I, que é igual a 5 vezes 1, que é igual a 5 volts. Agora, vamos ver a contribuição da fonte de tensão de 19 volts para V0. Vamos fazer por divisor de tensão. O processo será o mesmo do qual foi feito para a fonte de 12 volts. Então, devemos calcular a resistência equivalente entre esses pontos circulados em verde. E então, obtemos o seguinte circuito. Achamos VA por divisor de tensão. Portanto, VA é igual ao resistor que eu quero saber a tensão, neste caso 4,42, vezes a tensão total, que é 19 volts,
sobre a soma de todos os resistores que participam da divisão, que no caso é 4, mais 4,42. Isso tudo dá 9,97 volts. Assim como para a fonte de 12 volts, precisamos desse desenho. Lembrando que este resistor de 2 ohms que aparece é o paralelo entre os resistores de 6 e 3 ohms. Por divisor de tensão, então, acharemos V019. Portanto, V019 é igual ao resistor que eu quero saber a tensão, que é 5, vezes 9,97 sobre todos os resistores que participam da divisão, isto é, 5 mais 2. Isso tudo é igual a 7,12 volts. Como podemos ver no desenho, estas são as polaridades das tensões encontradas, ou melhor dizendo, das contribuições para V0. Portanto, V0 será igual a V012 mais V02 menos V019, porque o V019 está negativo. Como podemos ver no desenho, a polaridade dele é inversa à polaridade de V0. Por isso, colocamos ele negativo e os outros dois positivo. Portanto, V0 é igual a 5 mais 2 menos 7,12, que isso é igual a menos 0,12 volts, ou menos 120 milivolts. Caso você inverta a polaridade de V0, como está destacado em verde no desenho, você pode mudar o sinal do resultado. Isto é, V0 ficaria igual a 120 mV positivo. Isto era tudo o que tinha para mostrar nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos. Obrigado!